do coração. Então muitas vezes Deus vai mostrar coisas para você que é um líder, que almeja o episcopado, que vai cuidar de gente, que vai conduzir pessoas. Ele vai mostrar coisas para você que não tem a ver com a sua vista, tem a ver com a visão do seu coração, porque a visão é uma função do coração. Então você não foi criado para viver apenas dos olhos, porque seus olhos mostram o que é. A visão, ela mostra o que pode se tornar, o que pode ser. Por isso que Deus deixou claro, Ele disse: eu não vejo como vê o homem vê o que está diante dos seus olhos, mas eu vejo o que está no coração. Então toda a visão que Deus dá para um homem, seja ele um homem de púlpito, como o pastor Ulisses falou aqui, um homem que está servindo no corpo, seja ele um empresário, seja ele um médico, seja ele um advogado, seja ele um político, seja ele um atleta, não importa. Tem sempre uma visão estabelecida de Deus na vida dessa pessoa. Como é que o senhor sabe que eu tenho um propósito? Eu sei porque você nasceu. O propósito Deus não dá antes de você nascer, depois de você nascer, Ele dá antes. Você nasceu para cumprir o propósito. Como nós falamos ontem, Ele me elegeu nele para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então o fato de eu saber que você tem um propósito é porque você nasceu e você está vivo. Então tem um propósito de Deus para a sua vida. Você precisa descobrir, porque descobrindo o propósito, você descobre o destino. Descobrindo o destino, você não vive mais preso numa realidade presente. Você sabe que você está caminhando para um propósito. Amém? Propósito. E é tão interessante que no corpo de Cristo, na igreja, Deus tem propósito. E você já viu quando uma pessoa perde um braço, ela perde uma perna, ela pode colocar uma prótese, não pode? E a prótese, a palavra prótese vem da palavra propósito. Por que ela coloca uma prótese? Porque ela quer que continue funcionando. E a prótese funciona. Só que a prótese que funciona não está ligada na cabeça. Então aquela prótese está no corpo funcionando, mas ela não tem o propósito da cabeça. Quem é o cabeça do corpo? Cristo. Então você vai ver muita coisa na igreja funcionando que é prótese, não é propósito. Funciona, mas não tem vida. O objetivo da igreja não é funcionar, é dar vida de Deus para o povo. Porque eu posso funcionar sem transmitir vida de Deus. Então uma coisa que eu me preocupo sempre é com o culto. Eu me preocupo, eu sou um pastor de visão. Eu estou na igreja, às vezes eu acabo o culto, eu chamo o ministério de louvor, diz: olha, as canções que vocês cantaram não estavam de acordo com o culto de hoje. Como não, pastor? Não, vocês precisam ser proféticos. Você está cantando coisa que Jesus já fez. Às vezes eu chamo o pessoal dos obreiros e digo: olha, o culto hoje vai ser maravilhoso. Eu digo: olha, Deus está dando uma palavra, uma direção assim, nós vamos fazer isso. Porque o culto não é só juntar pessoas e sentar na igreja e vamos cultuar a Deus, não. Tem um propósito, por isso nós oramos antes da reunião. Por isso tem uma pessoa que abre o culto. Eu fico prestando atenção desde a palavra que foi aberta a reunião. Porque tudo é um caminho, é um rio só. Não existe uma parte melhor do culto e uma parte pior. Culto é culto. Culto vem de cultivar. Então, o culto, desde da primeira canção, desde a primeira abertura, desde a primeira mensagem, desde a palavra da oferta, tudo tem movimento. Porque nós temos um objetivo no culto, que é cultuar a Deus. O culto é para Ele, o culto não é nosso. Alguém diz assim: pastor, por que vocês não cantam aquelas músicas bonitas que eu gosto? Porque nós não cantamos para você. O culto é para Ele, dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Quando nós entendermos que o culto na igreja é para Ele, tem gente que não gosta do culto, levanta e vai embora. Mas o culto não é para Ele. Se você falar para um judeu assim, ó, vamos num culto, ele diz: o que é que eu tenho que dar? Porque na cabeça dele, ele entende que o culto é sacrifício. Mas se você pergunta para o brasileiro e diz: vamos num culto, ele diz: vamos, que eu tenho que receber uma bênção. Ele vem na igreja para receber uma bênção, não para dar. Culto é dar, irmão. Culto é sacrifício.
Quando eu digo eu vou cultuar a Deus, eu estou dando minha vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o meu culto racional. E é isso que o Senhor pede. O Senhor pediu uma lista de coisas. Ele disse: eu não quero pano de outra cor, eu quero azul. Azul. Mas eu tenho um pano que é meio bege. Não serve. Porque quando Deus diz é azul, é azul. Mas a gente tem mania de, é para Deus, eu não ensaiei, mas é para o Senhor que você tem que ensaiar. Eu não me preparei, nem preparei uma palavra, então vai embora. Solta o microfone, sai daqui. O culto é a minha melhor oferta para Deus. Eu me preparo por horas, irmãos. O domingo é um dia difícil para mim, porque meus filhos querem sair, minha esposa quer sair, eu quero ficar trancado em casa, ouvindo a sua voz. Como eu já sou casado há 38 anos, a Iraci já entendeu isso. Ela disse: queres que eu peça comida para a gente não precisar sair? Eu digo: quero. Queres que... Eu disse: quero. Então lá em casa, quem mora lá em casa vive em torno daquilo que eu estou recebendo de Deus. Eu saio com eles para comer sushi, eu passeio, eu ando, vou na praia com eles. Mas o dia que eu digo: hoje eu preciso ficar com Deus, para tudo, irmão. Todo mundo tem que parar o que está fazendo, porque é prioridade. Prioridade é prioridade. E esse é o chamado, como Ulisses disse, da nossa casa. É o chamado. Deus me chamou para isso. Deus me chamou para passear na terra. Vamos rodar. Pastor, quando você passar por aqui, passa aqui. Não, irmão, quem vive rodeando a terra é o Satanás, não sou eu. Eu trabalho com objetivo. Tá. Não é tiro de metralhadora. Não, é de bazuca. O meu trabalho não é essa capetada miúda da igreja. Sai, como é teu nome? O nome dele é diabo, irmão. Para que perguntar o nome dele? De onde é que tu vem? Do inferno, irmão. Ele vem do inferno, querido. A gente quer fazer culto para Deus usando os elementos do diabo. Cala a boca, diabo. Você não fala aqui, só quem fala aqui é Jesus. Jesus passava a noite inteira com Deus. Quando chegava no lugar, o diabo se prostrava diante dele. Jesus não gastava tempo com o diabo, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Vai estudar sobre Jesus, sobre Deus, esquece o diabo. O diabo, a maior arma dele é a intimidação. Ele aparece assim, parece um leão, mas é um gato desdentado, irmão. Não tenha medo do diabo. Não, porque o diabo, alguns já até chamam de Didi, já estão íntimos. Pastor, porque Deus me mostrou isso, me mostrou. Tem gente que só vê trevas, irmão. Tinha um irmão lá na igreja que ele só sonhava comigo. Um dia eu tinha pulado do avião, o paraquedas não abriu. Um dia eu caí de cabeça para baixo e me enterrei na lama. Um dia 2 cachorros correram atrás de mim e morderam as minhas nádegas. Um dia ele me viu nu nessa igreja. Ele só via: pastor, tem um sonho para te revelar. Um dia ele me pegou atravessado, irmão. Sabe aquele dia que você está atravessado? Ele disse: pastor, tem um sonho para te contar. Eu não quero ouvir, irmão. Cala a sua boca. Ele disse: por quê, pastor? Você só me fala trevas. Você só vê trevas. Você não vê Deus em nada do que eu faço. Cale a sua boca. Ele diz: mas hoje o sonho era bom. Eu digo: então fala, pelo amor de Deus, que eu preciso ouvir uma coisa boa. Tem gente que só vê demônio em tudo, irmão. Não vê Deus em nada. Nem o inferno é do diabo. O diabo é adorado numa bacia na esquina porque não tem casa. O Espírito tem casa, ele habita em você.
Tu não me deixou dormir hoje, diabo, mas tu vai apanhar até no céu da boca nessa reunião. Bicho desgraçado. Quando Deus pede um culto, irmãos, Ele está dizendo: vocês fazem para mim um santuário, mas vocês não vão fazer de qualquer jeito. Eu vou dar um modelo. Eu quero ouro, eu quero prata e eu quero bronze. Sabe o que é isso, irmãos? Ele estava distribuindo as ofertas, dizendo assim, ó, quem é rico dava o ouro, o classe média dava prata, quem era pobre dava uma pecinha de bronze, mas todo mundo dava. O rei matava bois, a classe média trazia o cordeiro, o pobre, ele caçava uma ave e trazia uma ave, mas todo mundo dava. Todo mundo, até o cara que ganhava uma cesta básica, ele ganhava a cesta básica, ele abria a cesta básica e tirava 1 quilo para dar de primícia. Nós perdemos princípios, irmãos, porque nós achamos que Deus está no céu para nos servir, porque o culto é nosso. A gente achou que o culto é nosso, e se não bastasse, tem um bando de gente irresponsável no altar, dizendo: Deus vai te abençoar. Quem veio buscar sua vitória? Que vitória o quê, irmão? Que vitória? Um bando de gente irresponsável. Eu falei que eu não ia medir palavras. Que fica prometendo, colocando o homem no centro da adoração, quando Cristo é o fundamento de tudo. O culto é dele, irmãos. Eu canto para ele, eu prego para ele. Se ninguém quiser beber o seu gole, eu vou beber tudo. Não deixa o vinho na mesa que eu bebo tudo. Se ninguém quiser a sua adoração, eu quero. Fecha os olhos e manda ver. Aleluia. Eu não me preocupo se as pessoas dão glória ou não dão glória. Eu estou recebendo. Eu estou recebendo de Deus. Fecha os olhos e manda ver, irmão. Se ninguém quiser beber a sua dose, você bebe a deles também. Amém. Bebe tudo que estiver na mesa, irmão. Come tudo que o Senhor botou na mesa. O culto é para Ele, o culto é dele. Nós precisamos trazer esse lugar de volta. Você não foi criado para viver pelos olhos, mas pela vista, mas pela visão, não pela vista. Por isso a fé e a visão são as mesmas coisas. Fé é ver as coisas que não existem como se existisse. A visão é um vislumbre do seu propósito. Visão é ver o propósito em alta definição. Porque quando você começa a adorar a Deus, os céus começam a se abrir. E você começa a ver. Às vezes, sabe, você pergunta para uma pessoa: e daí como é que estava o culto? Cara, estava bom, culto sensacional. O que é que o pastor pregou? O que é que ele pregou? Peraí. Eu não lembro o que ele falou, mas o culto estava bom. O que é que foi cantado? Eu não lembro. Mas cara, o culto estava maravilhoso. Não, irmãos, isso não define um culto. Culto bom para mim não é aquele que você sai alegre com o pregador, é aquele que você sai triste com você mesmo. Avivamento não é a tampa voando, é o fundo caindo. Avivamento é quando nós somos confrontados pelas escrituras, pelas canções. Quando alguém canta uma canção que me leva ao trono da graça, amém, que eu não consigo às vezes nem me mover. Eu já estive em muitas reuniões de avivamento, irmãos. Muitas, e só ouvi um grito lá, um grito de lágrimas. Eu só vi um barulho de lágrimas, barulho de correntes caindo. Então o que você está vendo no seu culto? Você está vendo o quê? Acontecimentos ou realidades? A fé é ver a realidade do invisível e não a preocupação dos acontecimentos. Fé é ver a realidade do invisível. Isso é fé. O que me ocupa não é a situação do meu país. O que me ocupa é o invisível. O que ocupa a minha mente não é as coisas ruins que estão acontecendo na terra. O que tem que ocupar minha mente são as soluções que Deus tem para essa terra. Então, mas a maioria de nós produzem
Admiradores, não amigos. Admiradores. Irmãos, a rainha de Sabá, ela produziu, ela olhou para Salomão, ela viu admiração em Salomão. Salomão produziu admiração nela, mas Daniel produziu respeito em Babilônia. Nós, homens e mulheres de Deus, como igreja de Jesus, o nosso trabalho é gerar respeito. Gerar respeito. Nós servimos a cidade. Nós servimos a cidade. O nosso trabalho é servir a cidade, não é dar trabalho para a cidade. Não é dar trabalho para o prefeito, não é dar trabalho para os vereadores. O nosso trabalho é esse. O prefeito da nossa cidade ganhou as eleições. 11h30 da noite eu liguei para ele. Robson, parabéns, querido. A cidade está em boas mãos, que Jesus te abençoe. E eu nem votei nele. E ele sabe que eu não votei nele. Eu disse: Robson, Deus te abençoe, querido. Você é um bom homem, você vai fazer um grande governo. Ele disse: ô pastor Luiz, obrigado, querido. Eu disse: Robson. Ele disse: pena que a gente ficou de lados errados, né, pastor? Eu digo: não teve lados errados, porque não tem lado. Eu não sou daqui ou não dali, eu sou de cima. Amanhã, quando amanhecer o dia, Robson, você vai ser o novo prefeito. Daqui a 2 meses, 3 meses você assume. E eu vou continuar sendo pastor, meu irmão. E se você precisar de mim, eu estou aqui. Minha casa está aberta. Ele já esteve várias vezes na minha casa. Há uns dias atrás ele chamou a gente para cuidar dos moradores de rua da cidade, porque ele sabe que pode contar com a igreja. Então, sabe, nós não temos lado, irmão. O nosso lado é o de cima. Como assim, pastor? Irmãos, eu quero salvar todo mundo. Você não quer salvar todo mundo? Hein? Você não quer salvar todo mundo? Eu quero salvar todo mundo, até quem não merece. Pensa numa pessoa que não merece, Deus quer salvar ela também. Deixa eu te falar uma coisa: faça amigos e não admiradores, porque os admiradores celebram os seus resultados, mas os amigos celebram a sua vida. Meus amigos são aqueles que fazem a vontade de Deus, é isso que Jesus falou. Meus amigos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então a maior igreja do mundo não é aquela que tem mais gente, irmãos, é aquela que está fazendo a vontade de Deus. A maior igreja do mundo é aquela que faz a vontade de Deus, não é aquela que tem mais gente nos seus cultos. Não adianta ter uma igreja cheia de gente vazia, que não discerne a mão direita da esquerda, que não conhece o plano eterno de Deus. A maior igreja do mundo é uma igreja obediente. Um pastor que ouve a Deus, que está sempre ouvindo a Deus, ouve as situações, ajuda todo mundo. Jesus curou os enfermos, mas não parou na doença de ninguém. Jesus alimentou pessoas famintas, mas não parou na necessidade de ninguém. Jesus tinha um alvo, que era a cruz. Nós temos um alvo, irmãos, é esperar Jesus voltar. Um dia todos os governos da terra vão cair. Um dia, quando Jesus voltar, todos os governos, bons e ruins, vão cair, porque um novo governo será estabelecido, e a Bíblia diz que é um governo que não terá fim. Foi isso que o anjo Gabriel falou para Maria: tu terás um filho, e o nome dele será Jesus, e o governo dele não terá fim. Então nós temos que pensar nisso, irmãos. A minha obediência me leva aonde a minha fé não consegue às vezes me levar. A minha obediência vai me levar. E saiba de uma coisa: Deus não lê os nossos livros de teologia para se comportar como nós achamos que Ele vai se comportar. Que às vezes, Betinho, a gente acha que Deus leu a nossa teologia. Às vezes a gente acha que Deus é pentecostal, que Deus é tradicional, que Deus é reformado. Não, irmão, Deus não leu os nossos livros de teologia para se comportar. A primeira revelação que você precisa ter de Deus é que Ele não é como você. Então Ele não pensa como você. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porque Ele não precisa se arrepender de pecados. O Senhor, Ele tem uma forma de se mover. Os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos.
Os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Então sempre que eu penso que eu já consegui compreender como Deus age, Ele faz algo diferente. Sempre que eu penso que Deus vai me mostrar alguma coisa, Ele faz algo diferente. Então o que você sabe não é importante se você não faz nada com o que sabe. O que você tem não é importante se você não faz nada com o que tem. O que você é não é importante se você não faz nada com aquilo que você é. Amém? O fogo arde aonde? No altar. Só arde se tiver altar, meu irmão. Se não tiver altar, o fogo não arde. Eu preciso entender isso. Então eu preciso fazer o quê? Promover o fogo ou construir um altar? Eu preciso construir um altar, irmãos. Construir um altar, porque se eu tenho um altar, o fogo arderá. Foi isso que o Senhor pediu. O Senhor pediu o quê? Faça um tabernáculo para eu habitar no meio de vocês. Mas vocês vão fazer do jeito que eu quero, na minha medida. Irmão, a arca de Noé, sabe por que ela não afundou? Porque foi Deus que deu as medidas. Deus disse para Noé: eu quero dessa altura, com esse côvado, com esse comprimento. Se Noé tivesse botado uma tábua a mais, se Noé tivesse feito 10, não, vou fazer um puxadinho aqui atrás, a arca tinha afundado e Noé tinha comprometido os próximos passos. Até porque a maior obra de Noé não foi construir a arca, foi reconstruir o mundo depois que saiu da arca. Então tudo que você está fazendo, o templo, a igreja, é tudo muito lindo. Nós compramos um terreno lá em Itajaí, queremos construir um templo, só falta o dinheiro. Mas ainda bem que vocês estão aqui, glória a Deus. Queremos construir, se vamos, não sei, Deus é quem sabe. Temos um plano, temos um projeto, temos uma maquete, está tudo lá, tudo esperando os recursos. Deus deu um plano para a gente. Mas nada disso importa, irmãos. O que importa são vidas. O que importa são vidas. Eu não quero ter um templo que seja a razão de uma vaidade que possa nos tirar do propósito eterno, porque você não precisa sair da igreja para desviar. Se você sair da missão, você já desviou. E toda semana ou todo mês eu tenho que fazer um scanner na minha vida, passar um contraste, tomar um contraste, passar naquela máquina, para ver se eu estou ainda no propósito de Deus. Porque não é o que eu estou fazendo, é quem eu estou me tornando por aquilo que eu estou fazendo. Não é o que eu faço, é quem eu me torno. Porque no final das contas, quando a conta fechar, que Jesus disser passa a régua, fecha a conta, o que vai importar não é o que você fez, é quem você se tornou. Porque você pode dizer: mas em teu nome eu curei, em teu nome eu revelei, em teu nome eu profetizei. Ele vai dizer: mas eu não te conheço. Você não se tornou alguém parecido comigo. Você não tem o meu espírito, você não tem o meu caráter. Você não fez igreja para mim, você fez para você. Você fez um ministério para você, encheu de gente para você. Até o dinheiro você usou só para você. A fama você usou para você. Então eu e você precisamos, irmãos. Se você não está crucificado com Cristo, não ouse pregar o Evangelho. Eu vou repetir: se você não estiver crucificado com Cristo, não ouse pregar o Evangelho. Vá fazer outra coisa. Porque um homem, para pregar o Evangelho, ele precisa estar crucificado com Cristo. Ele precisa dizer: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E esse amor que eu agora tenho, eu não tenho mais da carne. Eu tenho pela fé no Filho do Homem. Oh meu Deus, alguém está me entendendo? Então o Senhor está dizendo que eu tenho que tomar cuidado com as minhas decisões? Tem. Você tem que tomar cuidado com as suas decisões, assim também como tem que tomar cuidado com a falta delas. Porque às vezes Deus está soprando para você tomar uma decisão e você não toma. Por quê? Porque você não vai ganhar nada com isso. E muitas vezes nós temos dificuldade de tomar decisões quando a gente não ganha nada com elas. Mas o Senhor está ganhando. O saldo bancário celestial está aumentando, irmãos. Aleluia. Evangelho ainda é renúncia. Evangelho não é conquista, é renúncia. Evangelho é você abrir mão. Amém. Evangelho não ter direito de ter direito. Eu não estou brigando por nada. Por nada. O meu trabalho é que Cristo seja formado em nós. Esse é o meu trabalho. Quem coloca Deus em tudo não se decepciona com nada.
Talvez se você não está gostando do que você está colhendo, talvez você não deveria prestar atenção no que você está plantando. Porque vencer não começa aqui ao redor, começa dentro de mim. O céu, irmãos, não é um lugar só de boas intenções, é um lugar de atitudes. Eu preciso ter atitudes celestiais. Como eu disse ontem, a verdade não machuca quando você procura ela. A verdade machuca quando você foge dela. Aleluia. Então quer um conselho de pastor, de amigo? Trate os defeitos dos outros com a mesma consideração que você trata os seus. Trata os defeitos dos outros com a mesma consideração que você trata o seu. Trate os pecados dos outros com a mesma consideração que você trata os seus. Sim, irmãos. Não confunda ação com movimento. Às vezes muitas coisas são só movimento, não são ações de Deus. Quando é que eu sei que eu estou na ação de Deus? Quando você está perdendo. Como é que eu sei que eu estou numa ação de Deus? Quando quem está ganhando é o Senhor. A maioria das coisas que Deus pedir para você, você não vai querer fazer. Porque a princípio ninguém quer renunciar. Ninguém quer pedir perdão. A princípio ninguém quer voltar atrás. Mas a Bíblia diz: vinde, voltemos ao Senhor. Ele faz a ferida, mas Ele mesmo sara. Talvez a cura não está para frente, está para trás. Apocalipse capítulo 2 diz que a igreja de Éfeso, o Senhor diz para ela voltar ao primeiro amor. Eu vou falar uma coisa para você, eu estou muito entusiasmado com o Brasil. Apesar de toda a dificuldade que nós estamos vivendo, apesar de toda a injustiça que nós temos visto, apesar de todas as coisas que a gente tem presenciado, eu estou muito entusiasmado com o Brasil. Por quê? Porque as minhas expectativas não estão em Brasília. A minha expectativa está na igreja. E essa realidade presente não está para se comparar com o eterno peso de glória que o Senhor vai derramar sobre a igreja que está orando, sobre a igreja que está investindo, sobre a igreja que está treinando pessoas e preparando pessoas. Eu quero declarar isso. Parece que não está acontecendo nada agora, pastores. Parece que não tem saída. Principalmente vocês trabalham no executivo, no legislativo. Você sabe disso. Parece que você não consegue fazer nada. Parece que para você criar uma lei boa, você tem que concordar com umas 20 ruins. Eu sei, irmão, eu conheço o sistema. Eu vivo nele. Parece que não tem jeito, mas eu quero dizer, tem jeito. O Senhor vai soprar um vento e vai acontecer. Se prepare para cantar canções que ninguém nunca cantou. Se prepare para pregar palavras que ninguém nunca pregou. Se prepare para ver coisas que ninguém nunca viu. Que é isso, pastor? Cada dia aumenta o desemprego, cada dia diminui, cada dia aumenta os juros, cada dia aumenta as dificuldades, cada dia aumenta a pressão. Ei, mas esta leve e momentânea tribulação não está para se comparar com o eterno peso de glória. Como é que eu faço? Faça o que Deus está pedindo, dá o pano que Ele está pedindo, dá a medida que Ele está pedindo, dá as coisas que Ele está pedindo. Se é ouro, dê o ouro. Se você pode dar ouro, se você não pode, dê o bronze. Se você não pode, dar prata. Tudo que você puder, dê o melhor. Dê o seu tempo, dê a sua vida, dê suas lágrimas, dê seu sorriso. Entregue seus filhos, entregue tudo. E você vai provar o melhor de Deus. Caminhar na vida e missão da igreja, irmãos, é um processo. Ou você anda no ciclo, ou você anda em círculo, ou você faz da sua vida um circo. Pegou isso? Ou você respeita o ciclo, primeira erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Ciclo é ciclo, ninguém pode pular o círculo. Quando eu era menino eu pensava como menino, depois eu fiquei jovem. Você percebe que o ciclo é o ciclo. Primeiro Jesus diz em João capítulo 1, está na Bíblia, 1 João 2, versículo 15, 17, está ali. Ele diz: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados foram perdoados. Depois ele diz: jovens, eu vos escrevo porque a minha palavra está em vós e conhece aquele desde o princípio.
Depois ele diz: pais, eu vos escrevo, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Perceba, filhinhos, jovens e pais, para cada um tem uma palavra. São ciclos da sua vida. Filhinho é quando você aceita Jesus. Quando você aceita Jesus, ele diz: teus pecados foram perdoados. Mas você não vai ficar só como filhinho. Você tem que crescer, mano. Tem que ir para cima. Amém? Você quer mais? Você quer mais ou não quer? Eu quero. Ah, mas pastor, eu já estou com 40, 50, 60. Depois você olha na Bíblia. A maioria dos homens que Deus usou foi depois dos 40, 50, 60. Dá tempo para você, coroa. É nós. É nós. Salvo Jesus e José, que começaram com 30. A maioria dos homens, das mulheres, Sara foi mãe com 90. Eita glória. Você está me entendendo? Quem sabe Deus precisa matar a carne para fazer reviver o espírito. Então ele diz: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados foram perdoados. Pronto, já foi perdoado. Mas depois ele diz: jovens, eu vos escrevo porque a minha palavra está em vós e já venceste o maligno. Você não vence o maligno quando é filhinho. Você aceita Jesus. Mas depois que você é filhinho, você tem que entrar como um jovem na fé. Vencer o diabo. Vence o diabo por onde? Pela palavra que está em vós. Mas depois ele diz: pais, eu vos escrevo porque conheces aquele que é desde o princípio. Quando você aceita Jesus, você não conhece a Deus. Você só quer se livrar do que você está carregando. Você só quer se livrar da mazela. Mas à medida que você vai andando, produzindo 30 sementes por uma, 60, 100. Jesus é o caminho, se torna a verdade e passa a ser a vida. Você vai andando, você vai mergulhando profundo. Não tem mais volta. Diga para alguém que está do seu lado: não tem mais volta para você. Ei, não tem mais volta para você. Mas faz só 5 meses que eu aceitei Jesus. Você é filhinho ainda. Mas começa a estudar as escrituras. Você vai vencer o maligno. O diabo vai dizer: faz. Você diz: não faço, demônio. Não vou fazer porque eu sou de Deus agora. E aí vai chegar um tempo que Deus diz: agora você me conhece. Agora a gente pode gerar uma relação. Podemos construir algo juntos. Porque agora você conhece aquele que é desde o princípio. Tem uma hora que Deus vai olhar para você, estender as mãos e vai dizer assim: vinde. Você que está cansado e sobrecarregado, vinde a mim. Aí você vai a Ele. Aí chega um tempo que Ele não diz mais vinde a mim. Ele diz: vinde após mim. Tome sua cruz e siga-me. E vai chegar uma hora que Ele não vai mais dizer vinde a mim, nem vinde após mim. Ele vai dizer: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Você está me entendendo, cristão? São processos da sua vida. Então diga para quem está perto de você: o id ainda vai acontecer. Fique tranquilo. Mas respeite o processo. Vinde a mim. E a Ele não te custa nada. E após Ele te custa tudo. Tome a sua cruz e siga-me. O problema é que na igreja tem muita gente que está como filhinho. Ainda tem gente que está já como jovem. Ainda tem gente que já é pai. O filhinho chegou ontem e já acha que sabe tudo. Tem ideias mirabolantes. Aleluia. Mas tem um processo. Diga comigo: processo. Diga comigo: construção. Isso é ciclo. Porque se você não andar no ciclo, você vai andar em círculo. Vai passar 30 anos sentado na igreja sem entender quem Deus é e quem você é. Você vai andar em círculo. Passa ano. Aí chega final do ano, você canta: nesse ano quero paz no meu coração. Quem quiser ser meu amigo. Aí você diz: agora vou entrar no ano novo, vou fazer assim. Faz uma lista de prioridades. Chega ali para fevereiro, março, já pagou tudo. Gastou todo o dinheiro que tinha no Natal. Fez prestação.
não deu conta de pagar e agora está botando a culpa em Deus. Não respeitou o ciclo, está andando em círculo. E o pior do que andar em círculo é fazer da sua vida um circo. E aí tem que se vestir de palhaço para mostrar para os outros uma vida que não existe. É um promotor de ilusões, promove ilusões. Por quê? Porque não respeitou o ciclo. Anda em círculo até fazer da igreja um circo. Irmãos, eu prego o Brasil inteiro e com muito respeito eu falo isso. Eu amo a igreja de Jesus, mas tem lugares que eu vou que é só exibição. Não tem nada palpável para segurar. Não tem vida de Deus. A vida de Deus, você sabe quando está num lugar. Dá vontade de chorar, 10 minutos depois você está rindo. 10 minutos depois você está chorando. Você vai chorar, você vai no banheiro fazer xixi, você chora. Porque a presença de Deus reina. Você está comendo coxinha na cantina, está chorando. Você chora no estacionamento. Aleluia. É por isso que nós temos que preservar. E como é que eu faço a igreja, pastor? Como é que eu faço isso? Ouça o que Deus está te pedindo. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. A oferta não é o que você põe no envelope, porque a coisa mais barata do evangelho é dinheiro. Só que Deus não pode trocar cheques na eternidade. A moeda do reino ainda é a sua vida. Então apresente os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é um culto racional? É adorar com a razão? Não, é entregar a razão e dizer: eu não quero saber, eu não estou entendendo muita coisa aqui, mas eu entrego a minha razão. Apresentai os vossos corpos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como você vai conhecer a perfeita vontade de Deus sem se entregar a si mesmo? O sacrifício vivo substituiu o sacrifício morto. Antigamente você matava o cordeiro, você tinha, o sacerdote ia lá, examinava o cordeiro e via: esse cordeiro não tem defeito, pode matar ele. Foi isso que Pilatos fez com Jesus, quando ele disse: olhando para este homem não vemos defeito algum. Sabe o que Pilatos estava dizendo? Pode matar o cordeiro, porque ele não tem defeito. Só que agora o sacrifício vivo é você que pega você e diz: vamos lá. Você vai, você está cansado, mas você vai. Você está com fome, mas você vai. Você está com sono, mas você vai. Eu vou sacrificar você, você não vai falar mais. Sacrifício vivo é você pegar o seu espírito e dar uma ordem para a sua alma: aquieta-te dentro de mim, alma. Adora o Senhor. Alma, levanta o braço para adorar a Deus. Eu estou cansado, levanta. É essa briga que você vive todos os dias. A carne quer uma coisa, a alma quer outra. A alma é um pêndulo de um sino. Ela fica, olha, ela serve o espírito, olha, ela serve a carne. A alma sempre vai pender para o lugar que estiver melhor alimentado. Se você alimenta mais a carne, a alma vai querer as coisas da carne. Se você alimenta mais o espírito, a alma vai querer as coisas do espírito. A alma obedece quem come melhor, quem se alimenta melhor. Por isso, irmãos, o culto não é para nós. Traz pano azul, ele está dizendo. Traz carmesim, texugos, pega de carneiro. Traz, pega de animais marinhos e faça para mim um santuário. Agora só receba a oferta do homem cujo coração se mover voluntariamente. Ou seja, não force ninguém a me servir. Não force ninguém a ouvir o evangelho. Não force ninguém a cantar para mim. Não force. Não force. Ele tem que querer.
Porque eu não recebo oferta obrigado. Amor obrigado é estupro. Intimidade obrigada, quem é obrigado a ter intimidade com o outro está sendo estuprado. Deus não é assim. Deus quer corações voluntários que se doam porque querem. Eu estou aqui porque eu quero, irmão. Estou com uma faringite miserável, mas eu estou aqui porque eu quero. Eu vim porque eu quis. Ainda que o pastor Célio e a pastora Beth convidaram, ainda que eu tenha obrigações com o Ministério Mevan, mas eu estou aqui porque eu quis. Se eu ligasse a sério, eu não posso ir. Não, tudo bem, ele dizia, tudo bem, meu pastor, está tudo certo. Eu estou aqui porque eu quero, irmão. Eu não vim pelo seu dinheiro, eu não vim por outra coisa, a não ser para ver Cristo sendo glorificado. Por que eu vim? Porque eu tenho que vir, irmão. Eu não consigo ficar em casa vendo Netflix. Eu não consigo ficar em casa jogando joguinho na internet. Eu tenho um chamado. Eu não consigo ficar em casa fazendo outra coisa. A minha prioridade não é essa, irmãos. Quando você achar o seu propósito, você vai ser feliz. Você vai ser feliz. Vai ser muito feliz. E muitas vezes você pensa que Deus está te punindo. E Ele não está te punindo, Ele está te poupando. Faça para mim um santuário. Faça para mim um santuário. Eu li até o versículo 9 de Êxodo 25. Mas se você ler o versículo 10, você vai perceber que Deus pediu primeiro para fazer a arca. Faça para mim uma arca de madeira de acácia com 1,15 metros de comprimento, 67,5. Meu Deus, irmão, detalhes. Oh, meu Deus, Ele é Deus de detalhes. Ele é Deus de detalhes, medidas, Deus de ambientes. Você não tropeça em montanhas, você tropeça em pedrinhas. São pequenas concessões que você aborta que vai te matando. Você não tropeça em galhos de árvore, você tropeça em toquinhos do chão. São as pequenas concessões que a gente abre que vai nos matando, irmão. Olha os detalhes. 67,5 centímetros de largura e 67,5 centímetros de altura. Cabe isso na sua cabeça? O engenheiro, Deus é um engenheiro, pedindo, olha, eu quero assim, com essa altura, com esse comprimento. E mais interessante que quando ele pediu para fazer o tabernáculo, ele pediu para fazer primeiro o quê? A arca. O que ia no meio do tabernáculo, no centro do tabernáculo. Deus começou a construir o tabernáculo de dentro para fora. Porque tudo que Deus faz na sua vida é de dentro para fora. Vem queimar em mim, de dentro para fora, até nos consumir. Nós temos roupa de crente, nós temos cabelo de crente, mas Deus não constrói de fora para dentro. Deus constrói de dentro para fora. É de dentro para fora que Deus constrói. É do seu interior. Porque tudo que você vive aqui fora é o reflexo de quem você é aqui dentro. Tudo que você vive fora é reflexo. Você nunca vai ganhar nada aqui fora sem ganhar dentro. Você nunca vai perder nada fora sem perder dentro. A mulher perdeu a dracma onde? Dentro de casa, não foi fora. Foi dentro de casa. Agora dentro de casa você perde alguma coisa? Se está dentro da sua casa você perdeu? Não, você só não sabe onde pôs. Você já perdeu a chave do carro dentro de casa? Você sabe que está dentro de casa, mas você não sabe onde está. Porque você vai substituindo por outras coisas. Quando o Senhor diz que a igreja, em Éfeso capítulo 2, Ele não diz que ela perdeu o primeiro amor. Ele diz que ela deixou o primeiro amor. Não está lá perdeu, está deixou. Esse é o detalhe das escrituras. Quando o Ulisses diz, o Luiz tem uma sabedoria, não é a sabedoria, é os detalhes. Eu presto atenção nos detalhes, nas vírgulas. Porque Deus é um Deus detalhista. Eu aprendi com o meu Deus que eu não vou orar e dizer, Deus perdoa todos os meus pecados. Não, dá nome para eles.
Diga: Senhor, perdoa a minha pornografia. Perdoa porque os meus olhos são maus. Eu não posso ver uma mulher bonita na rua que eu olho. E eu sou casado, me ajuda a ser livre disso. Dá os detalhes para Deus, assim como Ele dá os detalhes para você. Isso, pastor, isso. Fala: Senhor, eu sou viciado. Senhor, eu sou viciado. Senhor, me ajuda. Senhor, eu tenho inveja. Senhor, eu não posso ver ninguém prosperar do meu lado, eu fico com inveja. Pastor, o Senhor está dizendo para mim falar isso? Deus está mandando você fazer a altura e a medida dele. Dá a altura e a medida para ele também. Porque se Deus pode ser detalhista comigo, por que eu não posso ser detalhista com ele? Então não embala tudo num pacote de presente. Diz: perdoa todos os meus pecados. Que lindo, maravilhoso. Não, dá nome. Senhor, esses meus olhos aqui, ó, é terrível. Senhor, a minha boca, eu sou falador demais, Senhor. Meu Deus do céu, eu falo mal de todo mundo. Me ajuda, Senhor. Eu não queria falar mal de ninguém. Dá vontade. Eu sei que falar mal é pecado, mas distrai, Senhor. Me ajuda. Fala isso. Por que você não fala os detalhes? Se nós vamos construir juntos com Deus, nós temos que dar os detalhes para Ele. Por quê? Por que o Senhor quer que eu seja detalhista para Deus? Porque Deus só pode perdoar pecados que são ditos a Ele. Ele não perdoa pecados quando você embala tudo num pacote de presente. Mas quando você diz: Deus, me ajuda. Me ajuda. Senhor, eu tenho vontade de matar aquele cara. Senhor, eu dei uma raiva dele hoje. Quase que eu dei um soco nele na igreja. Jesus, me ajuda. Eu sou obreiro da casa do Senhor. Não, eu sou o pastor da igreja, meu pai. Me ajuda, Senhor. Já aconteceu isso com você, pastor? Claro, irmão. Você acha que eu vou pregar alguma coisa que eu já não vivi? Que eu já não experimentei? O cara já me fechou no trânsito, eu fui atrás dele. Ele chegou a minha mãe, fez dedão para mim, eu fui atrás dele. Aí ele olhou para mim e disse: Luiz, eu digo, vou pegar esse cara agora. Aí eu fui voltando, disse: meu Deus, o que eu estou fazendo, Jesus? Parei o carro, chorei. Voltei ao normal e disse: cadê esse cara? Não, brincadeira. É, pastor, é. Então com que eu luto? Eu luto com a ira. Você tem um fantasma, todo mundo tem um fantasma aqui. Não vem posar de bacana, não. Todo mundo aqui luta com alguma mazela. É ou não é? Eu luto com a ira. Então quando tem uma confusão eu saio de perto. Porque o meu senso de justiça própria, eu tenho que sair. Eu tenho que baixar, falar em línguas. Oh. Por quê? Porque esse sou eu. Mas o Senhor já não é transformado pelo Espírito. Eu sou, irmãos. Mas eu sou verdadeiro com meu Deus. E Ele sabe disso. Por isso que quando Ele quer tratar da minha humildade, Ele manda alguém me ofender. Quando eu sou humilhado é porque Ele quer que eu seja humilde. Todo mundo que vai ser tratado na humildade vai ser humilhado. Então quando eu estou muito grandão, Ele pega um alfinetezinho assim e fura o balãozinho. Aí eu vou para o quarto chorar. Eu disse: Senhor, é injusto o que eu estou vivendo. Ele disse: eu sei, eu só trouxe você, eu só fiz isso para você voltar, para você ficar aqui comigo. Eu prefiro você no altar do que no púlpito. Eu prefiro você no altar do que no púlpito. No púlpito você não transforma a sua vida, você ajuda a vida dos outros. Mas aqui no altar, o fogo arde continuamente sobre o seu altar e nunca se apagará. Então eu tenho que passar mais tempo no altar do que no púlpito, queimando a minha carne, fugindo da ira, fugindo da raiva. Porque antigamente bateu, levou, irmão. Antigamente a gente resolvia na bala, resolvia no braço. Hoje não. Eu nasci de novo. E eu tenho que dar testemunhos de alguém que nasceu de novo. Sabe? Então é isso.
Preste atenção nos detalhes. Diga comigo: revolução silenciosa. Por 2 vezes na Bíblia houve silêncio de 400 anos. Uma vez quando Moisés nasceu, que o povo ficou 400 anos. E a outra vez de Malaquias a Mateus, quando Jesus nasceu. Nos 2 períodos de silêncio, Deus estava produzindo o libertador. Então, quando vem um tempo de silêncio na minha vida, eu sei que tem alguma coisa que eu estou para fazer num campo de libertação. Deus está machucando primeiro a minha carne, deixando que a minha carne se estabeleça, se desapareça, podemos dizer assim. Porque o silêncio de Deus é o prelúdio daquilo que Ele está preparando. Então, se está um período de silêncio na sua vida, é porque Deus está preparando alguma coisa através de você para tocar gerações. Amém, irmãos? Eu quero deixar essa palavra para você. Prepara para o Senhor um lugar, de dentro para fora. Sua igreja pode ser a maior da cidade, ela pode ser a igreja mais linda do estado. Você pode ser um pregador evidente, um ministro evidente, mas não deixe esse lugar roubar você do lugar que Deus preparou para você. Para encerrar, o versículo 17 ao versículo 22. Bota aqui para mim, filho, por favor. Bati palma para você hoje, hein? Faça a tampa da arca, que é o lugar de expiação de ouro puro. Deve medir 1,15 metros de comprimento e 67,5 centímetros de largura. Em seguida, faça 2 querubins de ouro batido e coloque um em cada extremidade da tampa. Modele um querubim em cada extremidade da tampa para formar uma só peça de ouro com a tampa. Os querubins ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa da arca, e estenderão as asas sobre a tampa para protegê-la. Coloque dentro da arca as tábuas da aliança que eu lhe darei. Põe a tampa sobre a arca. Ali, sobre a tampa que é o lugar de expiação, entre os querubins de ouro que estão sobre a arca da aliança, ali eu virei ao seu encontro e falarei com você. Dali eu lhe darei meus mandamentos para o povo de Israel. Olha que coisa linda. Deixa eu descer aqui, irmão. Irmãos, tudo na Bíblia tem uma explicação. Quando você lê e não entender, medite, mergulhe. Às vezes eu passo 3 meses, 4 meses num só versículo, para entender espiritualmente o que é que aquilo significa. Depois disso vira uma pregação. O Senhor foi dizendo assim, ó, você vai pegar a tampa, da arca. Você vai fazer a arca. Você viu a medida da arca. Agora você vai botar uma tampa de ouro em cima dela. A tampa toda de ouro. A arca vai ser toda coberta de ouro. A madeira de acácia, mas a cobertura de ouro. É o que está sobre você. Ele disse, a tampa vai ficar em cima da arca. Da tampa você já tira 2 querubins assim, eles vão ficar de frente um para o outro. Vou 2 querubins aqui, vem cá querubim, me ajuda aqui, mais outro querubim, aleluia. Marcelo, vem cá Marcelo, querubim ungido, glória a Deus. É bom que esse querubim não dá muito trabalho, não tem cabelo. Levanta assim, as duas mãos. Isso era o querubim. Eles ficavam assim, a tampa era uma peça só, aqui e aqui. Ele disse, dentro da arca eu vou te dar as tábuas que eu ainda vou te dar. Ele não tinha escrito as tábuas da lei ainda. E aqui em cima da arca é o lugar da expiação. Aqui eu virei e falarei contigo. Perceba que ele ia falar aqui, mas é porque a palavra já estava ali. Ele só fala onde a palavra já está, irmão.
As revelações é para quem busca na palavra. Ele disse: aqui eu virei. O que é que tinha aqui em cima? Nada. Porque aonde Deus fala não tem nada. Você, quando vai ficar com Deus, ainda que você seja o pastor presidente, você não pode levar as demandas. Quando você vai adorar a Deus, você não leva uma lista de compra. Você não leva a igreja, você não leva a sua esposa, você não leva seus filhos, é só você. Aqui não tem nada, aqui só tinha uma coisa: o sangue da expiação. Uma vez por ano, o sacerdote, o sumo sacerdote, pegava o cordeiro, examinava o cordeiro, matava o cordeiro e deixava aqui. Passava o sangue no cordeiro, o fogo de Deus vinha, e ali Deus falava com Moisés. Escute, irmãos, é aqui que Deus fala. Onde Deus fala, o que que tem? Nada. O problema é que você vai para orar, não vou orar para Deus falar comigo. O problema é que você vai orar e fala. Oração não é para dar ideia para Deus, irmãos, é para Deus falar com você, não é para você falar com Deus. Quando você quiser falar com Deus, você vai para a oração também. Mas quando você vai ficar com Deus, é só Deus quem fala, você vai para ouvir. A maior arma de um profeta não é a sua boca, é seu ouvido. Porque ele ouve e fala. Porque tem muita gente falando que Deus não disse, porque não está ouvindo a Deus. Não está ouvindo a Deus. A maior arma de um profeta é seu ouvido, não é a sua boca. Aqui Deus fala. Mas era só o sumo sacerdote que entrava. Mas um dia Jesus morreu na cruz. E a Bíblia diz que ele entrou pelo novo e vivo caminho, pelo sangue da nova aliança, o véu que foi rasgado. Ou seja, agora você não precisa mais esperar o pastor falar. Você não precisa mais esperar o apóstolo falar. Você não precisa mais esperar o padre falar. Você não precisa mais esperar ninguém falar. Porque o véu foi rasgado. E agora todos podem entrar pelo novo e vivo caminho, pelo sangue da nova aliança. Todos podem vir para esse lugar e ouvir Deus. 2 querubins, um de cada lado. Quando Adão caiu no jardim, Deus expulsou Adão do jardim. O que é que Deus botou na porta do jardim? 2 querubins, para quê? Para manter o lugar vazio. Os querubins estão aqui para manter o lugar vazio, para você não colocar nenhuma baderna aqui em cima. Aqui onde Deus fala, você não coloca nada. Aqui onde Deus fala, você vai e diz: Deus, fala comigo. Fica lá 1 hora, 2 horas, 10 minutos. Ele pode falar em 10 minutos, como pode falar em 10 dias. Ele levou Moisés para o monte em Êxodo 24, antes do texto que eu li, você vai ler depois na sua casa. Ele levou Moisés para o monte e disse: sobe ao monte que eu falarei contigo. Pode baixar a mão, querubim, já estou cansado, o querubim já cansou. Ele disse para Moisés: sobe ao monte que eu falarei contigo. A Bíblia diz que Moisés ficou 1 dia, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deus não apareceu. No 7º dia que Deus chegou e falou com Moisés. Por quê, irmãos? Porque primeiro Deus deixa sossegar quietar toda a sua carne, toda a sua alma. Porque a gente vai falar com Deus, a gente tem crédito, a gente tem acesso, Betinha. E a gente vai falar com Deus, a gente quer dar ideia para Deus. Deus faz isso, Deus faz aquilo. Deus, 15 dias para o senhor fazer. E Deus diz: fica quieto, só ouve e escreve. E você fica lá. Moisés ficou 7 dias. Quando acabou todas as expectativas de Moisés, como é difícil ficar num lugar para perder as expectativas. Eu sei o que eu estou falando para você, é muito difícil. E você fica ali, sozinho. A obediência, ela é solitária, irmãos. A obediência é solitária. Eu sei o que eu estou falando para você. Mas nem que você fique sozinho, não desobedeça a Deus. Mantenha o lugar vazio, porque Deus vai vir e vai falar com você. Vai dizer como que Ele quer que você conduza a igreja, como que Ele quer que você conduza a empresa. Ele vai dizer para você o que adora o coração dele. Ele vai dar as medidas para você. Ele vai dizer: faz assim, faz desse jeito.
Eu tenho muita coisa que eu gostaria de dar para Deus, mas o que eu queria dar mesmo é o que Ele está pedindo. Sabe, alguém perguntou para mim assim: pastor, qual é a sua maior luta? A minha maior luta é saber tudo que eu sei, e às vezes olhar para mim e não achar um coração correto para entrar num lugar em Deus. Ainda bem, às vezes eu procuro coisas em mim, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu acabo fazendo. Oh miserável homem que sou. Mas graças a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A minha maior luta é orar o tanto que as pessoas pensam que eu oro. A minha maior luta é viver e ser tão santo, César, quanto as pessoas pensam que eu sou. Por isso não deixe as pessoas criar expectativas em você. Elas têm que criar expectativas no Cristo, porque todos nós aqui queremos a mesma coisa. Vai chegar um tempo, irmãos, que não importa mais quem está falando. Vai chegar um tempo que não importa mais quem está cantando. Vai chegar um tempo que nós não vamos mais para ver gente. Nós vamos estar tão perto de Cristo que nada vai ofuscar o seu brilho. Nada. Eu quero deixar essa palavra para nós, os pastores, as pastoras, os homens e mulheres de Deus que querem mais do que ver anjo, querem mais do que ter um ministério em evidência, querem mais do que encher cadeiras, querem realmente viver um evangelho sadio. O que é que eu faço, pastor? Obedeça às medidas de Deus. Obedeça aos detalhes que Deus está pedindo. Se é pano azul, dê pano azul. Se o pano é preto, dê o pano preto. Se é amarelo, dê amarelo. Por quê? Não sei, mas Deus está pedindo. Eu não tenho que entender, eu tenho que obedecer. E se eu obedeço, certamente eu vou entender depois. Eu quero orar por você e por mim. Você está disposto? Hoje talvez não seja um dia de receber hoje. Talvez hoje seja um dia de dar. Eu acho que o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã para entregar. Dizer: Senhor, eu quero orar. Faça um voto com Deus hoje: Senhor, eu não subirei a cama que durmo. Bota aqui para mim, querido, Salmo 132. Salmo 132. Salmo 132. Senhor, lembra-te de Davi e de tudo que ele sofreu. Ele fez uma promessa solene ao Senhor, jurou ao poderoso de Jacó: não voltarei para casa, não descansarei em minha cama, não deixarei que meus olhos durmam, nem fecharei as pálpebras para cochilar, enquanto não encontrar um lugar para a habitação do Senhor, um santuário para o poderoso de Jacó. Eu não subirei a cama que durmo, nem deitarei na cama, não darei descanso aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar um lugar para o Senhor. Esse foi o voto de Davi. Faça um voto com Deus hoje: Senhor, eu não vou pensar em mim primeiro. Senhor, eu não vou descansar enquanto não construir um lugar nas tuas medidas, para que a tua presença reine sobre mim. Talvez hoje seja um dia de a gente se prostrar e pedir: Senhor, me dá sabedoria, eu quero esse lugar, eu quero achar esse lugar. Você está disposto? Eu estou disposto. Oremos. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz.
quando eu escutar de todo o coração, obedecerei. Cura meu coração, Sim, Senhor. faz de mim tua vontade, pois só a tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Ei. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos seus pés, oh, me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos seus pés. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração, obedecerei. Meu coração, faz de mim tua vontade, pois só